Por 14 anos, os assassinatos de 7 mulheres inocentes ficaram sem solução. Agora, com a tecnologia moderna, testes de DNA revelam que seu assassino matou mais 2 vítimas. Uma das 2 vítimas mais recentes desse assassino em série é identificada como uma moça chamada Princess, uma adolescente que fugiu de casa em 2002 e foi encontrada estuprada e estrangulada, deixada para morrer em um beco. O caso era incrivelmente trágico. Princess era uma jovem que tinha fugido do lar adotivo para onde tinha acabado de se mudar. Ela foi encontrada morta 3 meses depois. Ela só tinha 15 anos. Embora o assassino em série parecesse ter feito uma pausa de 14 anos, a morte dessas 2 vítimas deixa claro que ele tinha atacado de novo. Sabemos que ele ainda está por aí e estamos tentando encontrar esse cara. Mas em abril de 2007, recebemos uma notificação de que outra mulher batia com o perfil de DNA desse assassino. Então, em um movimento sem precedentes, a polícia de Los Angeles usa uma tecnologia nunca usada na Califórnia. Eles testam por DNA familiar. Será que o ceifador adormecido tem um parente no banco de dados de DNA federal? A força-tarefa finalmente tem a sua primeira grande vitória. Um homem chamado Christopher Franklin está registrado por posse de arma e quando a polícia testa sua amostra de DNA, ela corresponde parcialmente ao DNA encontrado nas vítimas do ceifador adormecido. Eles sabiam que Christopher Franklin era parente do assassino. Um por um, a polícia elimina todos os parentes de Christopher Franklin, com exceção de um homem, seu pai, Lonnie Franklin. Descobrimos que o pai dele morava na Rua 81 e que o endereço era a 3 portas de onde Nietra tinha sido levada. A Rua 81 com a Ocidental era o epicentro de onde todos os assassinatos ocorreram. Eles também investigaram para ver se Lonnie Franklin tinha estado na prisão ou na cadeia durante quaisquer dos assassinatos. Logo perceberam que ele não esteve. Lonnie Franklin tem 57 anos e viveu no Centro-Sul toda a sua vida. Ele é um sujeito simpático, casado, tinha 2 filhos. Depois de enganar a polícia por mais de 20 anos, o ceifador adormecido pode finalmente estar ao seu alcance. Mas, primeiro, eles precisam de uma amostra do DNA de Lonnie Franklin. É o fim de semana de 4 de julho de 2010. Tínhamos equipes de vigilância o seguindo. Ele não descartava nada. Tentávamos fazer isso sorrateiramente, não queríamos que ele percebesse. Mas não estávamos conseguindo o que queríamos. No dia seguinte, Lonnie vai ao condado de Orange, a uma festa de aniversário de criança. A equipe de vigilância o seguiu até a pizzaria. Eles o observavam e tentavam elaborar um plano. Precisávamos identificar o que ele estava comendo, o que tinha deixado para trás, que utensílios usava e alguém precisava coletar isso para que não se misturasse aos outros lixos. Um dos detetives veio e disse, tá legal, posso ser um empregado. Nosso detetive de vigilância torna-se um ajudante de garçom e Lonnie recebe o melhor serviço que já teve. Ele limpa a boca com guardanapo e esse guardanapo vai para a bandeja. Os garfos, facas, o prato e os restos. Tudo que é do Lonnie vai para essa bandeja. Ela é trazida para mim e eu pessoalmente levo ao laboratório. Esses detetives estavam completamente enlouquecidos e esperavam por anos. Eles queriam resolver esse caso. A vigilância continua atrás dele, pois não podemos deixá-lo fora de nossas vistas. Alguns dias depois recebo uma ligação do laboratório. Peritos forenses são incapazes de extrair DNA do guardanapo de Franklin ou dos utensílios.
e a esperança de uma amostra viável começa a diminuir. No entanto, na pizza, o queijo, agora que esfriou, está duro. Então, os peritos raspam o queijo da pizza e conseguem coletar o DNA dele. Dessa fatia de pizza, os detetives confirmam conclusivamente Lonnie Franklin é o ceifador adormecido. Eu tive que esperar até o dia do soldado daquele ano para fazer um enterro para o meu tio. Para ter algum tipo de desfecho. E como é que você faz um enterro sem ter o corpo inteiro? Conseguir que o legista liberasse as partes do corpo e fazer o enterro na igreja favorita dele foram algumas das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer por ele. Não. Podia ter feito isso com ele. Ele era uma pessoa tão boa. É tão inacreditável. Com a terrível perda de Hervey, os parentes não são os únicos tentando seguir em frente. Naquele momento, Gabriel Campos Martinez informou a polícia que ia se mudar para San Antônio para morar com um irmão. Enquanto eles estiveram juntos, Gabriel estava morando com o Hervey no apartamento em Hollywood. E sem Hervey para ajudar, Gabriel não conseguia pagar o aluguel sozinho. Então ele decidiu se mudar e morar com a família em San Antônio, Texas. Para mérito dele, o Sr. Campos Martinez foi muito cooperativo o tempo todo e se manteve em contato constante com a polícia quando foi para San Antônio. Muitos meses se passaram e eles ainda não faziam ideia de quem matou Hervey. E justo quando o caso parece perdido, os investigadores conseguem uma pista. Eles encontram uma discrepância nos registros telefônicos do ex-amante e colega de quarto de Hervey, Gabriel Campos Martinez. Os mesmos registros que Gabriel disse que provavam que Hervey estava no México antes do assassinato. Havia algumas ligações vindas de um número de uma empresa de cartões telefônicos que eram consistentes com as datas que Gabriel disse que Hervey estava no México. Mas nós não conseguíamos descobrir de onde as ligações vinham e quem as fez. Precisamos de vários mandados de busca para descobrir que o cartão telefônico nunca foi utilizado. Os detetives descobrem que Gabriel havia mentido para eles. O número do qual Gabriel disse que Hervey estava ligando para ele, na verdade, pertencia a uma amiga de Hervey no México. Ela era uma amiga de longa data de Hervey Medellín. E ela estava ligando para Gabriel para saber sobre o paradeiro de Hervey. Gabriel Campos Martinez parecia muito suspeito naquele momento. A polícia estava tentando descobrir por que Gabriel poderia querer matar Hervey. E eles estavam se perguntando se teria a ver com o dinheiro. Eles imediatamente checaram quais eram as contas do Sr. Medellín e se Gabriel Campos Martinez tinha acesso a essas contas. Nós checamos os registros financeiros de Gabriel e Hervey e descobrimos que em dezembro de 2011, Hervey e Gabriel abriram uma conta conjunta. Depois que Hervey desapareceu, Gabriel se fez passar por Hervey e transferiu o seguro social de Hervey, que estava no nome dele, da conta dele, para a nova conta conjunta que haviam aberto. Os detetives suspeitam que Gabriel Campos Martinez matou Hervey Medellín. Mas o caso contra ele baseia-se apenas em provas circunstanciais. Em março de 2014, um funcionário do condado de Los Angeles estava trabalhando na Batcaverna.
uma caverna popular no Bronson Canyon, conhecido por ser a locação da série de TV do Batman. E o funcionário estava usando uma carregadeira e estava cavando na frente da caverna quando viu algo enrolado em plástico. E dentro da embalagem de plástico estavam 3 pedaços grandes de carne. E imediatamente as pessoas pensaram, será que fazem parte do corpo do Harvey? Então foram feitos alguns testes e foi revelado que, de fato, eram do corpo do Harvey. Mas a polícia não concentra atenção nesses grandes pedaços de carne. Em vez disso, eles se concentram no plástico. Era um plástico de arte, que era usado para embrulhar pinturas. O Harvey tinha uma coleção de arte inacreditável, que valia muito dinheiro. Durante a revista do apartamento do Sr. Medellín, a polícia determinou que o Sr. Medellín utilizasse uma cobertura de plástico para proteger as obras de arte. As partes do corpo do Sr. Medellín foram embrulhadas com o mesmo plástico encontrado no apartamento do Sr. Medellín. E então aquela foi a pá de cal para Gabriel Campos Martínez. Os detetives finalmente têm provas suficientes para prender Gabriel Campos Martínez pelo assassinato do ex-amante Harvey Medellín. O Jason achou que estava se apaixonando pela Rachel. A verdade é que quando você tem uma garota assim tão bonita e ele estava acima do peso e raramente tinha namoradas, tinha uma razão bem natural pro Jason se apaixonar por qualquer menina que lhe desse atenção. A mãe de Rachel desaprovava o Jason. Essa era uma fonte de atrito na casa. Não é de se surpreender que Lori não estivesse entusiasmada com o fato dele ser o namorado de sua filha. Um homem quase 10 anos mais velho que não parece ter metas para o resto de sua vida. Jason via uma grande pedra no caminho de seu relacionamento com Rachel. Lori não queria mesmo que a sua filha se envolvesse com ele. E ele sabia que enquanto Lori estivesse em cena, ele não poderia ficar com Rachel. A Rachel parecia estar num lar abusivo e sentir uma ligação. Eu também tinha vivido num lar abusivo e tinha muitos traumas por causa disso. Quando a Rachel falava sobre o que acontecia em casa e a sua dor, eu queria mudar isso. Eu me preparei. Eu entendo de investigação forense e eu sabia que a polícia ia procurar. Se você confunde a cena do crime ou dá muita informação, eles têm dificuldade para poder investigar. Eu também tinha sapatos de todos os tamanhos, do 41 até o 48. E tinha sacos de poeira e sujeira de locais aleatórios, só para bagunçar a cena do crime. Tinha várias camadas de roupa. E também garanti que estivessem bem lavadas. E uma garrafa de vinho para simular acidente por embriaguez. E eu me certifiquei de que estava bem esfregado. Assim não deixaria nenhuma célula de pele para trás. E eu raspei cada pelo do meu corpo. Se não tivesse uma porta de gato, talvez eu não tivesse entrado na casa naquela noite. Mas o meu braço é longo, então eu enfiei o braço pela porta e consegui abrir. Depois disso, eu subi a escada e era lá que a Lori Waterman estava. Brian coloca a mão dele e a mão dele é enorme. Ele coloca a mão dele na boca da Lori e então ele a sufoca. E a melhor ideia que eu tive na hora foi destruir as evidências. Queimar o corpo, queimar o carro, queimar tudo que eu tinha usado. Acabar com tudo. Os policiais dizem a Jason que acham que ele é o culpado. Eles apresentam algumas provas e pedem que ele use uma escuta contra Brian. Jason finalmente veio me ver. Eu fiquei desconfiado.
A maneira como ele falava comigo era meio estranha. Eu não imaginava que ele usaria uma escuta e que me trairia desse jeito. Sabe, eu fiz tudo pra ele. Pelo menos ele me devia dar isso em troca. Acabamos dando uma volta de carro. Depois de um tempo, eu fui me sentindo seguro e comecei a conversar com Jason sobre o que tinha acontecido e o que estava acontecendo com ele. Eu falei tanta coisa que àquela altura eu já estava comprometido. Então eu disse a ele que eu queria ver a minha família. Eu já sabia que eu estava indo ladeira abaixo. Eu só queria dizer adeus. Quando eu cheguei em casa, eu disse à minha mãe, mãe, sabe aquele assassinato? A polícia acha que fui eu. Brian é interrogado. E a polícia basicamente diz, olha, Rachel e Jason te entregaram. Eles disseram que você matou a Laurie. Então, nesse caso, é melhor confessar logo. Eu pensei em assumir o máximo da culpa que eu pudesse, esperando que o Jason não fosse o burro bastante para admitir que sabia sobre aquilo. Eu esperava que ele dissesse que tinha sido só o motorista, que tinha aparecido depois. Mas não foi assim que acabou. Quando eles prenderam o Jason, eles sacaram as algemas e ele desmoronou. Admitiu coisa demais para que pudesse pegar uma pena menor.